Olá, muito boa tarde para você. O NT Sul desta segunda-feira, 27 de fevereiro, já está chegando na telinha da TV Novo Tempo para manter você de casa muito bem informado, muito bem informada. Hoje eu vou receber aqui no estúdio a repórter Thelma Tomás, que vai responder alguns questionamentos enviados pelos nossos telespectadores. Funcionamento do castramóvel e licitação do transporte público são alguns dos assuntos que a gente vai falar já já. E você vai ver também: torneio de Bodoque supera expectativas de público e diverte a comunidade do interior de Venâncio Aires. Temporada de verão no litoral gaúcho teve mais de 600 pessoas salvas pelos guarda-vidas. Everson Michel traz um balanço de como foi a temporada nas praias. Morre Marlova Carvalho Bernardes, vítima de um incêndio no centro de Cachoeira do Sul na semana passada. E o NT Sul traz também um bate-papo com um professor que garante: aprender matemática é possível para qualquer pessoa. Quando eu tinha os meus 12 anos até os 15 anos, a oitava série, a quinta série, a minha pior matéria era a matemática. Eu era sempre aprovado pelo conselho de classe, a minha nota não passava de 2,5. É como ir na academia. Às vezes é difícil, para ver o resultado demora, mas com dedicação, com disciplina, os resultados aparecem. E foi o que aconteceu comigo. Pois é, e para você de casa, a matemática também foi um desafio? É um desafio? Tem ou já teve outros desafios assim? Conta pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp. Atenção para o número que vai para a telinha, é o 51997697129. Ou então você pode comentar na nossa live no Facebook ou no YouTube. Você pode opinar também sobre outros assuntos, pode enviar a sua notícia para a gente. Vai participando enquanto acompanha o jornal, a edição de hoje já está no ar. E agora, aqui no NT Sul, toda segunda nós vamos reunir alguns questionamentos que chegam pelos canais de comunicação da TV e buscar respostas para essas questões. Na semana passada, a Lena Caetano esteve aqui comigo e, para isso, hoje é a Thelma Tomás quem chega. Boa tarde, Thelma, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando. Momento da gente tirar aquelas dúvidas, né, que o pessoal tem em casa, manda aqui para a TV e que a gente vai atrás buscar respostas. É isso aí. E já antes da gente trazer aqui a primeira questão, já convido você que está em casa a participar, a interagir na escalada, aqui na abertura do jornal. Acabei de falar os meios de comunicação, de interatividade do jornal. Então tem aí um questionamento sobre algo que ocorre no dia a dia, manda pra gente. A gente põe no ar com carinho todos os dias aqui as interações, mas segunda-feira sempre uma das repórteres por aqui, né, Thelma? É dia da gente trazer esse retorno para o pessoal que nos acompanha diariamente, que manda essas perguntas. Nem sempre os canais de comunicação dos entes públicos são tão tranquilos quanto os nossos, aí a gente está aqui para prestar esse serviço então, né, Daniel? Perfeito. Vamos para a tela? Vamos lá. Vamos ver aqui então os questionamentos que chegam para a gente. Primeira pergunta é da Tayane Francis. Na Praça da 7 de Setembro, crianças relataram estar levando choque de alguns parafusos. Aparentemente não tem nenhum fio solto ou que apresente riscos. Quem é o responsável? É o questionamento da Tayane. Situação delicada, né? A gente já viu casos acontecendo aí de crianças levando choques, de ter problemas mais sérios ocorrendo. Teve um óbito recentemente aí numa cidade ali da Serra Gaúcha, de uma criança que foi atingida por uma descarga elétrica embaixo de um trem que era de um veículo que era para brincar, assim, um vagão é o nome. Sim. Tinha me fugido o termo. Então é sempre uma preocupação recorrente dos pais, né? A informação que eu obtive é que a Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável pela gestão de parques e jardins, também foi acionada por essa mesma pessoa, que mandou mensagem para a Prefeitura pedindo providências. A diretora da pasta, Cristina Oliveira, informou que fez uma varredura, determinou que seus servidores que estavam no plantão no período fizessem uma varredura na praça e não foi localizado nenhuma fonte de energia, fio desencapado, qualquer coisa assim. Mas mesmo assim a Secretaria deixa este alerta para os pais, para as mães, para as crianças, qualquer relato, qualquer informação que eventualmente tenha de que está sentindo uma energia ou até esse choque que foi relatado aí nos parafusos, entra em contato com a pasta, é o 3724-6121, tem servidores que trabalham em regime de plantão, inclusive, que podem ir verificar caso essa situação aconteça novamente. Importante essa atitude da telespectadora Tayane, que não só nos contatou, mas foi direto à prefeitura, porque é uma situação que precisa de uma ação imediata, né, Daniel?
Thelma, vamos repetir esse telefone? Claro, 3724-6121, telefone da Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável pela manutenção de parques e jardins, que inclui, então, as praças da cidade. Perfeito. Inclusive os brinquedos, né, que é o caso ali mencionado pela Tayane. Com certeza. Vamos, então, aqui para o nosso próximo questionamento de telespectadores. Questionamento aqui do Orvil Neron Neto. Quando será instalada a rótula em frente ao Stock Center? Esse é um assunto aqui que, inclusive, nós já abordamos em reportagem, né? Marcelo Gama, que é o trecho de rodovia federal que passa por dentro de Cachoeira Exato. do Sul, e com o Stock Center, então, aumentou a movimentação, as pessoas estão fazendo ali uma travessia que não deveriam. É e a prefeitura verdade, para prometeu. encurtar caminho, né, Nunes? Não Exatamente. tem que fazer toda a volta, que é o que orienta, né, de fato, o Código de Trânsito. Essa matéria foi feita por mim, inclusive, na época, a gente foi lá, mostrou como seriam as obras, detalhou como a gente ia como seria conduzido, né, o trânsito, a gente fez todo um desenho sobre essa situação. E na época em que nós mostramos essa determinação da Secretaria de Planejamento em atendimento à solicitação de munícipes aqui, falando sobre a segurança, como a gente acabou de relatar, eles entrariam em contato com o DENIT, apresentariam o projeto e aguardariam uma aprovação. Essa etapa já foi cumprida. Nessa época, inclusive, nós também trouxemos a informação de que dependeria de recursos para colocar em prática essa obra ali da rótula, que garante, então, um trânsito mais seguro para quem acessa o Stock Center. A determinação na época era tentar, junto ao empresariado, né, que tem alguma instalação de negócio ali nos arredores, que também tem interesse em ver o pessoal transitando, mas com segurança, de tentar financiar, viabilizar essa obra, porque a gente sabe que recurso público está curto. Outra informação que a gente trouxe há pouco tempo, né, existe um limite de gastos que já está extrapolado. Então, agora é a etapa em que esse projeto está. Está sendo orçado, já tinha uma previsão, mas agora ele vai ter uma conta fechada oficial de material, de mão de obra, de tudo que vai ser necessário para a instalação dessa rótula, e então começa a captura dos recursos. Se o município não tiver condições, então se abre essa frente na iniciativa privada, buscando uma parceria público-privada, né, que são as PPPs, para garantir que a obra saia do papel. Thelma, não sei se eu perdi uma parte da informação, ali é uma rodovia federal, né? Exatamente. Embora passe por dentro da cidade, da zona urbana. Então, a prefeitura já tem essa autorização? Já tem a autorização para a instalação da rótula e a autorização para o projeto. Ele já foi aprovado nos moldes em que foi apresentado ao DENIT e, portanto, agora depende só do dinheiro. Fica a dica para os vereadores, né? Os vereadores têm aí as suas emendas impositivas. Exatamente, é outra alternativa, né, Nunes? Por isso que a gente fala muito dessa parceria público-privada, mas que também tem essa fonte de recursos disponível, que é dos cofres da prefeitura, mas que tem essa destinação específica entre os parlamentares que podem direcionar esses recursos para obras que entendam ser necessárias e de urgência para a cidade, né, prioritárias. Fica aí a dica, como disse o Nunes aqui, né? Isso aí. E aquela dica de sempre, né, Thelma? Enquanto não sai a tal da rotatória tão necessária naquele local, os moradores, os motoristas que trafegam pela via, vai um pouquinho adiante, faz o retorno certinho, né, para, em primeiro lugar, não infringir a legislação e não colocar outros pedestres, motoristas em risco, fazendo ali o contorno em ambiente no local proibido, né? Verdade. Vamos adiante? Tem mais perguntas aqui, pergunta de uma pessoa que não se identificou e a gente sempre respeita aqui esse direito. O castramóvel vai funcionar quando? Só foi anunciado e até agora não mostrou a que veio, disse aqui esse telespectador ou telespectador. Na verdade, até começou, teve umas cirurgias que foram feitas, né? O que faltava mesmo, Thelma, para funcionar, em definitivo? Faltava tudo, né? É mais ou menos isso. Faltava tudo, faltava a autorização para efetivo funcionamento daquela estrutura, né, junto ao Conselho de Veterinária, algumas questões de ordem burocrática e administrativa. Depois entrou naquela fase em que precisava de insumos que também não tinha suficientes e depois de mão de obra que também não tinha sido contratada, não existia, né, um quadro disponível para atender ao município e também ao castramóvel. Agora, os insumos estão garantidos, as liberações junto aos órgãos competentes também. E a informação que eu obtive de manhã é que o edital que apontará a classificação de veterinário e auxiliar deve ser publicado hoje, com a classificação final, então, dessas pessoas que se habilitaram a trabalhar no castramóvel.
É uma previsão de edital, então, portanto, deve se confirmar, mas entre a publicação dessa classificação e a contratação efetiva, a gente sabe que leva um tempo, né? Depende aí de documentação médica, perícia, enfim, uma série de detalhes. A gente espera que finalmente o Castramóvel, como disse aqui o nosso telespectador, mostre a que veio, porque a gente ainda não viu ele operando a pleno, sabe da necessidade, é uma calcanhar de Aquiles, né? É um calcanhar Sim. de Aquiles da administração lidar com essa questão da causa animal, que foi uma bandeira de eleição, né, do prefeito José Otávio Germano. Ele defendeu isso e a gente sabe que boa parte dos votos vieram por conta desse compromisso dele com a causa animal, mas a gente viu aí muitos percalços no caminho, a própria causa animal se desestruturando dentro do governo, a gente vendo aí escândalos envolvendo, então, servidores que estavam envolvidos nessa causa, que trabalhavam ali, a gente viu a CPI acontecer, uma série de situações aí, então que pelo menos o Castramóvel venha para cumprir com essa parte, que é um compromisso administrativo e também um compromisso de saúde, né, de saúde pública, né, Daniel? A gente vê os animais andando por aí, é risco para as pessoas, tem cachorro que ataca as pessoas na rua, é uma proliferação de doenças, enfim, é uma questão de saúde pública que precisa ser resolvida. Lembro, inclusive, que no ano passado, né, teve uma apresentação ao público do Castramóvel na nossa Fenarroz, aqui em Cachoeira do Sul. A gente já está quase na próxima edição e o Castramóvel ainda não está em funcionamento, né? Uma informação complementar falando sobre o Castramóvel. Tão logo esteja habilitado e com o funcionamento pleno, inicia pelo bairro Cristo Rei com a castração de animais de rua. E aí depois a gente vai trazer, então, todos os detalhes de como vai funcionar nessa nova etapa. A gente chegou a dar um serviço aqui de como seria, né? Mas aí a gente vai retomar esse assunto e ver como, a partir de agora, essa situação vai se dar, inclusive, para moradores de baixa renda que eventualmente precisem dessa prestação de serviço. Ok. Vamos adiante aqui, tem mais questionamento dos nossos telespectadores. Olha só, esse assunto aqui, acredito que é um dos mais recorrentes. Semana passada eu comentei sobre isso aqui ainda, Verdade. né? As pessoas estão perguntando muito, tem muitos problemas. A licitação dos transportes coletivos ou do transporte coletivo urbano ficou mesmo na promessa? E aí, vai sair quando? Mais uma situação aí que a gente vem mostrando desde o início do governo José Otávio Germano, também promessa de campanha, também um compromisso que deve ter sido determinante aí na eleição do prefeito José Otávio, que disse que seria o seu primeiro ato ao assumir a prefeitura. De fato, ele assinou uma ordem de serviço logo que assumiu, no dia da posse, mas tirar do papel a licitação do transporte é outra história, né? Aí são outros 500, como a gente diz por aqui. E não tem previsão. O que a gente sabe é que o projeto todo, base, que determina como que vai ser a concorrência, quem pode se habilitar, quais são os valores, o objeto da prestação de serviço, está no Tribunal de Contas do Estado. A administração optou por levar esse projeto até lá, levar essa documentação para que fosse avaliada pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para evitar a impugnação que a gente já viu acontecer em outros governos milhões de vezes, né, Daniel? E essa novela se arrasta. O plano de José Otávio Germano é evitar essa impugnação e, então, lançar o edital com a garantia de que vai se cumprir esse rito. Ainda está sob análise dos conselheiros. A informação que eu obtive hoje pela manhã da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal é de que o procurador Robinson Zan pretende ir ainda essa semana até o Tribunal de Contas para verificar em loco em que situação está esse projeto e de que forma pode acelerar, né, se existe essa possibilidade. Os órgãos julgadores são muito criteriosos nessas circunstâncias, né, para evitar que haja qualquer falha, ainda mais porque se trata de serviço e recurso público, então todo cuidado é pouco. É importante destacar aqui que, enquanto isso não acontece, a Prefeitura já teve de volta, retomados por livre e espontânea pressão, né, entregues pela Transporte Nossa Senhora das Graças, pelo menos 4 linhas que atendem o interior do município: Águas Mornas, Rincão da Guajuvira, Rincão dos Quífer e Passo do Moura. Informações que a gente trouxe, inclusive, aqui em reportagem na última semana, né? Reportagem de professores e até pessoas que moram nessas localidades que estão desassistidas. Na semana que vem, a gente deve trazer, então, um retorno, Daniel, sobre essa ida do procurador jurídico Robinson Zan até o TSE para ver se sai ou se não sai do papel essa licitação. Ok, vamos continuar acompanhando, né? Porque as pessoas questionam: poxa, minha linha não está funcionando, o ônibus demora, agora no meu bairro não está passando como deveria. Então, quer dizer, por mais que o serviço esteja ruim,
a responsabilidade é do poder concedente, da prefeitura nesse caso, organizar, não é, esse sistema por meio de um contrato. Isso se dá por licitação e a gente precisa que isso saia. Por isso vamos continuar acompanhando, né, Thelma? É isso aí. E a gente fica de olho, então, e aguarda novos questionamentos. Segunda-feira que vem tem alguém de volta aqui trazendo respostas, então manda a tua pergunta aí que a gente vai fazer o possível para trazer respostas. Perfeito. Obrigado, Thelma, pela presença com a gente hoje ao vivo aqui no nosso estúdio. É uma alegria. Boa tarde para quem está em casa também. Perfeito. Gente, morreu no fim de semana a professora aposentada Marlova Carvalho Bernardes, aos 59 anos. Ela foi vítima de um incêndio na semana passada no apartamento em que morava no centro de Cachoeira do Sul. Na ocasião, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, levada ao hospital e transferida para Porto Alegre, mas não resistiu aos ferimentos. No fim de semana, as escolas em que Marlova trabalhou manifestaram notas de pesar nas redes sociais. E o movimento nas praias do litoral gaúcho segue diminuindo com as atividades retornando à normalidade, especialmente a volta às aulas. Nosso correspondente Everson Michel conta pra gente como foi esse fim de semana e faz também um balanço dessa temporada de verão. Com o retorno às aulas, a rotina começa a voltar ao normal aqui no litoral norte do estado. Estamos nos despedindo deste que foi considerado um dos melhores verões dos últimos anos. A temporada 2023 foi marcada por recordes de público nas praias, dias de muito calor, mar limpo e, na maioria, com bandeira amarela. Claro que também houveram alguns problemas, como infestação de águas-vivas por conta da água quentinha do mar, sem falar dos acidentes e afogamentos, que foram mais que o dobro da temporada passada. E por falar nisso, o governo do estado fez um balanço das ações das operações RS Verão Total e desta vez a reunião de prestação de contas aconteceu na Praia do Cassino, em Rio Grande. Como coordenador da operação, o vice-governador Gabriel Souza destacou a importância das atuações dos servidores públicos nas execuções dos serviços e agradeceu o empenho de todos para os bons resultados conquistados em mais uma edição. Segundo o governo do estado, o saldo final foi positivo. O Corpo de Bombeiros Militar atuou com um efetivo de 1.492 servidores. Bombeiros, militares, policiais cedidos e guardas civis temporários. De dezembro até hoje, a instituição realizou mais de 250 ações preventivas e 668 resgates e salvamentos. Desde o início da operação, que ocorreu em Capão da Canoa, apenas uma morte por afogamento aconteceu em áreas cobertas pelos salva-vidas. Nas áreas descobertas, foram 52 afogamentos em águas doces e 6 em água salgada. Já a Brigada Militar recebeu um reforço no efetivo de 2.295 policiais no litoral norte e sul e também na Costa Doce. Além do reforço no policiamento ostensivo, a corporação realizou ainda ações educativas e preventivas, como policiamento cidadão, com distribuição de pulseiras, identificação dos pontos de atendimento. E a Polícia Civil também contou com mais de 948 servidores que se somaram aos 312 policiais efetivos já no local. Foram mais de 6.000 ocorrências e 48 cumprimentos de mandatos de prisão. E a instituição também atuou nas ações educativas de promoção, saúde, a qualidade de vida dos veranistas. Foram realizadas ainda 50 blitz no período de veraneio, com mais de 7.000 veículos abordados, que resultaram em 1.881 autuações e recolhimentos de 200 veículos. Nas baladas seguras foram 6.300 testes de bafômetro realizados, que secaram, na verdade, 103 autuações pelo teste e mais de 700 pelo não cumprimento das autuações. Além disso, quase 5.000 CNHs foram recolhidas ao todo do verão. Realmente foi muito trabalho. Quem veio para o litoral norte pôde presenciar a presença constante das forças de segurança e uma ação brilhante do Corpo de Bombeiros. Não resta outra coisa senão agradecer a esses profissionais que dedicam suas vidas para cuidar de todos que escolhem o litoral para descansar ou mesmo para trabalhar nesses dias. Então, nosso muito obrigado a todos, a Brigada Militar, a Polícia Civil, aos profissionais da saúde, o Detran e, é claro, dos nossos bombeiros.
E para fechar esse boletim, os próximos dias serão de tempo instável por aqui. A previsão de pancadas de chuva e mar agitado para os próximos dias. Aliás, esses últimos dias não deu praia para quem veio para cá, não pôde aproveitar. Apesar das praias lotadas, o clima não ajudou muito quem quis ficar por aqui para curtir a praia. E a partir de agora, as cidades do litoral fazem os seus balanços da temporada e já começam a se preparar durante o ano para mais um verão que vai chegar em seguida. E eu fico por aqui muito agradecido à TV Cachoeira por me permitir chegar a todos com informações aqui do Litoral Norte Gaúcho. Desejo a todos um excelente ano e, se Deus quiser, nos vemos na próxima temporada. É com vocês aí no estúdio. Maravilha! Muito obrigado, Everson, trazendo para a gente aqui sempre às segundas-feiras informações sobre o litoral gaúcho. Litoral que fica muito movimentado, né? Milhares de pessoas do Rio Grande do Sul, de outras regiões, até de outros países, né? Especialmente aqui dos países do Uruguai e da Argentina, vêm para o Rio Grande do Sul para aproveitar um pouquinho, para desfrutar das praias do litoral gaúcho. E você de casa, conseguiu aproveitar um pouquinho aí esse período de férias, esse período mais quente do verão? Foi para o litoral também? Desfrutou de balneários de água doce? No caso de quem está aqui em Cachoeira do Sul, nós temos os balneários do Rio Jacuí, especialmente a Praia Nova, né, que tem inclusive a presença também de guarda-vidas. Conte pra gente como é que foi a sua experiência aí neste verão. Pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Daqui a pouquinho a gente já tem nosso primeiro bloco de interatividade. Vamos receber os recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas e, claro, contamos com a sua participação para começar bem esta segunda-feira, esta semana. Dá para participar também nas nossas lives, nós estamos ao vivo no canal do YouTube e no Facebook. Vamos lá então, primeiramente o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Basta você escrever lá na live que a gente está de olho aqui nas mensagens e já vamos trazer também o seu recadinho para o ar. No YouTube, mesma coisa, só escrever para a gente lá no canal, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Escreva para a gente no chat da live que nós estamos acompanhando aqui as mensagens, tá bom? Já já os recadinhos na telinha aqui da TV. E olha, ainda falando de praia, mas agora aqui de Cachoeira do Sul, o fim de semana foi de uma atividade diferente, o Running Cross Country. Os atletas Renata Peixoto e Ricardo Machado foram os vencedores gerais da corrida. O desafio de 7 quilômetros nas areias da Praia Nova, em Cachoeira do Sul, nesse domingo, premiou Renata Peixoto na geral feminino e Ricardo Machado na geral masculino. Eles venceram na distância maior, enfrentando trilhas e desafios no Running Cross Country, promovido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. A prova reuniu dezenas de atletas com participação de municípios como a vizinha Caçapava do Sul. Entre as mulheres, o segundo lugar ficou com Gabriele Pinto e o terceiro com Janine Seade. Entre os homens, completaram o pódio Pedro Duarte, na segunda colocação, e Guilherme Leão, em terceiro lugar. Muito bacana, parabéns aí aos participantes, né, e aos vencedores, aproveitando também para desfrutar um pouquinho das belezas aqui de Cachoeira do Sul, do Rio Jacuí, dessa natureza toda que está disponível, né? Hora das participações, acabei de citar os nossos canais de interatividade, fique à vontade, seja bem-vindo você que chegou agora, ligou a sua TV, se conectou às redes sociais, faça parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo. Lembrando, né, sempre às segundas-feiras, agora há pouco, a gente abriu o telejornal com a Thelma Tomás, presente aqui no estúdio, respondendo a alguns questionamentos dos nossos telespectadores, buscando informações junto ao poder público, e é isso que a gente gosta de fazer todos os dias e na segunda dar essa atenção especial a você de casa. Então, não deixe de participar, vá mandando seu recado, conte aquilo que ocorre aí onde você está, que a gente vai trazendo tudo isso aqui para nossa telinha, tá bom? Vamos começar aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Kathleen Marques, mandando seu bom dia. Obrigado, Kathleen, pela companhia com a gente. A Mariluce Fleck também está de olho na telinha. A Elizabeth está dizendo aqui que a matéria que ela tinha muita dificuldade era a matemática. Ela parou de estudar na 8ª série, conta aqui a Elizabeth, e diz que travou muito na matemática. Obrigado, Elizabeth, pelo relato. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista aqui falando sobre a aprendizagem na matemática e diz o nosso entrevistado que qualquer um pode aprender.
A gente vai ver daqui a pouquinho aqui. E você, era bom de matemática também? Ou teve dificuldades com esta disciplina? Conte pra gente, mande o seu recadinho aí nas nossas redes. Vamos para a tela? Tem participação chegando também no nosso WhatsApp. Uma pessoa que pediu aqui para não se identificar, quero fazer uma reclamação sobre a ponte que vai com destino ao balneário Irapuá, antes da estância do Alvoredo. Precisam dar mais uma atenção para arrumar e fazer a troca das madeiras, pois está precária. Inclusive, semana passada a gente recebeu uma observação já sobre essa ponte, né? Dá para a gente ver aí que não está muito boa não, né? Então, quem precisa trafegar por aí precisa ter cuidado e é importante que esse reparo seja feito. Muito obrigado aí ao nosso telespectador ou telespectadora por esse relato e por essa cobrança. Quem mais? Lima, muito complicado dirigir em Cachoeira. Muitos motoristas usando o celular quando dirigem, muitas faixas de segurança sem pinturas e muitos pedestres desatentos ao cruzar a faixa. Diz aí o Lima sobre as condições para dirigir em Cachoeira do Sul, né? E é importante, inclusive, que os pedestres tenham essa consciência. Tem motorista que vem a Cachoeira do Sul, que não é daqui, daqui a pouco não tem essa percepção, né, de que quando tem uma faixa de pedestre e que aqui há esse hábito dos motoristas pararem para a travessia dos pedestres, né? Tem cidades em que isso não acontece, precisa esperar o fluxo parar para poder atravessar. Então, pedestres, atenção, tenham cuidado e os motoristas nem se fala, né? Então precisam ter atenção sempre redobrada a todos os detalhes do trânsito. E tem questões estruturais também que precisam ser resolvidas. Muito obrigado, viu, Lima, pela sua consideração sobre as questões do trânsito aqui de Cachoeira. Daqui a pouquinho, mais recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Você pode continuar falando com a gente, mandando seu recado sobre as questões do dia a dia. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para essa semana em Cachoeira do Sul e ainda torneio de bodoque supera expectativas de público e diverte a comunidade do interior de Venâncio Aires. Tem também um bate-papo com um professor que garante: aprender matemática é possível para qualquer pessoa. Quando eu tinha os meus 12 anos até os 15 anos, oitava série, a quinta série, a minha pior matéria era a matemática. Eu era sempre aprovado pelo conselho de classe, a minha nota não passava de 2,5. É como ir na academia. Às vezes é difícil, para ver o resultado demora, mas com dedicação, com disciplina, os resultados aparecem. Foi o que aconteceu comigo. É logo depois dos comerciais. NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, agora 12h33 pelo horário de Brasília. Bem-vindo, bem-vinda você de casa. E a gente vendo imagens do centro de Cachoeira do Sul, um belo dia de sol, temperaturas agradáveis, né? Fazendo aí uma comparação com temperaturas de semanas passadas, que a gente tinha aquele calorão intenso, escaldante. Tá quente, mas nada além da conta, né? Algo normal para esse período do ano, para esse período de verão. E é sobre o tempo que a gente fala agora, porque depois de um fim de semana com chuva, os próximos dias devem ser estáveis no Rio Grande do Sul. Mais detalhes agora na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com o sol aparecendo e com poucas nuvens. Não deve ter chuva hoje e a temperatura não sobe tanto. Temperatura mínima 20 graus e máxima 32. Terça-feira deve ter sol entre nuvens e temperaturas na média desse começo de semana. Mínima 21 graus, máxima 32. Quarta-feira também deve ter o sol aparecendo, embora à tarde possa ter um pouco mais de nuvens, mas sem chuva. Mínima 20 e máxima 31 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A semana começou com um tempo firme no estado gaúcho. O fim de semana teve chuva em várias regiões do estado, mas agora a estabilidade volta a predominar e com calor ao menos até quarta-feira, 1º de março. Uma massa de ar seco garante o tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul, do centro ao sul do estado, e isso inclui também a Grande Porto Alegre e a região metropolitana. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje? Na capital, Porto Alegre, máxima de 33 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 36. Na região norte, em Passo Fundo, 30 graus. Na região central, em Santa Maria, 33 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 29 graus. Também 29 em Pelotas e Rio Grande, na região sul.
E a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul retorna hoje às suas sessões ordinárias depois do recesso parlamentar. A parada dos vereadores teve início no dia 22 de dezembro, quando o último encontro do ano ocorreu. O recesso parlamentar encerrou no último dia 15, mas em função do carnaval, os vereadores esticaram a folga por mais uma semana. A sessão ordinária de hoje começa às 2 horas da tarde. Gente, o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul reabre ao público normalmente amanhã, terça-feira. No fim de semana, o espaço ficou fechado para visitação. É que os animais passaram por um check-up feito pela equipe do Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo. Então, o local ficou fechado para a segurança dos animais e também para a eventual presença de visitantes. A visitação ao Zoológico de Cachoeira volta a ocorrer, então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã. E agora, minha gente, é hora da sua participação, do seu recado. Você tem vez, tem voz aqui no Telejornal NT Sul. Viu algo pelas ruas de Cachoeira do Sul? Quer compartilhar com a comunidade? Quer comentar uma das reportagens que você assistiu aqui e que você tem um ponto de vista que gostaria de considerar, gostaria de colocar no ar aqui? Manda o seu recado pra gente. Pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, uma foto ou simplesmente o seu texto no nosso WhatsApp 51997697129. Então vem comigo para a tela, já tem vários recados e a gente vai ver agora esses recadinhos. A Marlene dos Santos está participando. Aqui na Marques ou Marquês continua a mesma coisa, faz 45 dias hoje que a lâmpada do poste está acesa. Já avisei 2 vezes e nada. Obrigado, Marlene, pela participação. Pedido de atenção para o setor de iluminação aqui de Cachoeira do Sul. No fim das contas, é desperdício de energia, né? Um bem tão importante para todos nós e é preciso, portanto, que as equipes estejam atentas, né? Embora esteja ocorrendo nesse momento a substituição das lâmpadas, dessas lâmpadas mais antigas por lâmpadas de LED, vai levar um bom tempo até que toda a cidade esteja com essa nova tecnologia. Enquanto isso, o velho sistema ainda precisa de atenção. Licério está participando com a gente. Licério, Karine e Valentina curtindo a Praia Gaivotas, em Santa Catarina. Olha só, coisa boa. Obrigado, Licério, pela participação. Um abraço aí para toda a família. Aproveitem esse momento que certamente é bom demais, né, para começar bem o ano. Obrigado por mandar a foto para a gente aqui no NT Sul. Quem mais? Guacira Fraga. Matemática era filme de terror para mim, diz aqui a Guacira. Detesto. Obrigado, Guacira, pela participação. Inclusive, daqui a pouquinho vai ter entrevista falando justamente disso. Nosso entrevistado vai dizer que qualquer um pode aprender matemática. A gente vai entender como. Eu, particularmente, tive meus momentos de dificuldade com a matemática ao longo da minha vida de estudante. Não foi muito fácil, mas a gente precisa aprender a conviver com a matemática, uma disciplina importante para quase tudo que a gente vai fazer na vida, né? Daqui a pouquinho tem informação sobre isso. Olha só, tem mais participações. A Catiúcia, demorei para aprender matemática. Aprendi graças à paciência, insistência e dedicação da minha irmã Mônica, que sentou à mesa comigo e me ensinou. Aprendi e não esqueci mais. Hoje trabalho com a matemática direto, porque faço crochê e uso para contar os pontos. Olha só, coisa boa, Catiúcia. Obrigado aí pelo relato e parabéns pela insistência. Isso é algo que é fundamental para que a gente consiga aprender, né? O que eu achei interessante é a questão de conseguir continuar usando. Se me perguntar hoje alguma coisa sobre aquelas fórmulas lá do ensino médio, por exemplo, não sei se sai resposta, né? E tenho quase certeza que para a maioria da população também, a não ser quem trabalha efetivamente com algo ligado à matemática, né? Mas um assunto para a gente tratar daqui a pouquinho. Quem mais? Olha só, mais um recadinho aqui sobre matemática. É a Maria Amália Silveira. Eu amava matemática, não gostava, era do português. Olha aí. Obrigado, Maria. Obrigado pela participação. Então aqui os telespectadores se dividiram, né? Alguns dizendo que tiveram dificuldade com a matemática e a Maria já ao contrário, dizendo que amava, gostava demais da matemática e aí tinha alguma dificuldade com a língua portuguesa. Daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores. Você pode continuar interagindo, falando sobre esse, sobre outros assuntos, comentando as nossas reportagens e contando a sua informação, contando a sua notícia, tá bom? Estou esperando o seu recadinho por aqui. Mais de 90 competidores disputaram o primeiro lugar em 2 categorias no primeiro torneio de Bodoque de Venâncio Aires.
As provas aconteceram no interior do município ontem. Um resgate de uma brincadeira de infância de muitos, o bodoque ou o estilingue virou modalidade competitiva na cidade de Venâncio Aires, município da região centro do Rio Grande do Sul. 98 competidores divididos em duas categorias, prata e ouro, disputaram o primeiro lugar. A competição reuniu representantes de 15 municípios do estado. O campeão da modalidade prata foi Luiz Cláudio Lindner Alves, de 50 anos. Morador de Arroio dos Ratos, que recebeu o prêmio de R$500. O segundo colocado foi Guilherme Augusto Vener, que levou para casa R$250 como prêmio. Os grandes vencedores da competição foram Joel Moraes dos Santos, de 15 anos, que arrematou os R$1.500 na categoria ouro, seguido por Carlos Schwenber, de 53 anos, que levou o prêmio de R$1.000. O primeiro torneio de bodoque foi promovido e idealizado por Rogério Vogt. Influenciador digital, ele é conhecido como Alemãozito. Muito bom, né? E a comunidade comprou o desafio aí para o torneio de bodoque. A gente entrevistou aqui na sexta-feira, inclusive, o Alemãozito, né? Que estava aí na expectativa pelo público, mas estava bastante animado com a promoção desse torneio, que mobilizou pessoas, inclusive, de diferentes regiões do estado pela curiosidade. Torneio de bodoque, uma brincadeira de infância e que as pessoas aproveitaram, né, para desfrutar de bons momentos aí no fim de semana. E alguns ganharam até um dinheirinho bem interessante aí com a premiação do torneio. Você é daquelas pessoas que se dá bem com os números? Que tem facilidade, gosta de fazer cálculos? E você tem criança em casa? Será que é possível despertar o interesse dos pequenos pelo aprendizado e entendimento da matemática? Quem vai trazer essa resposta para a gente é a Lena Caetano. Boa tarde, Lena. Conta para a gente, é possível ou não é possível? Olha, Daniel, eu acredito piamente que realmente é possível. E a gente vai contextualizar sobre isso daqui a pouquinho, a partir de um convidado que a gente trouxe aqui para os nossos telespectadores do NT Sul, para um bate-papo muito especial. Para muita gente, Daniel, e a gente no dia a dia convive com várias pessoas, para quem 2 e 2 sempre dá 5, né? 2 e 2 nunca dá 4. É uma novela, é uma coisa. Tem pessoas que não me dou bem com números, não gosto de matemática, sai pra lá, né? E aí as pessoas vão levando a vida. E aí apelam pra calculadora, pro celular, enfim. Não se dão bem com os números. Será que isso é legal? Será que dá para transpor essa dificuldade? Vamos falar mais a respeito. Para tanto, a gente trouxe um convidado especial. E para isso eu vou virar de câmera para que você de casa conheça o professor André Barbeiro. E eu vou ler aqui porque o currículo desse nosso convidado é extenso e tudo relacionado à matemática. Coisa linda! Professor André Barbeiro é professor, escritor, palestrante, consultor pedagógico, graduado em matemática e estatística, doutorado e doutorado também em matemática. Essa última graduação ele concluiu há poucos dias. Tem mais. Ele também lançou um livro, Por que seu filho não aprende matemática? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, só que eu começo em primeiro lugar cumprimentando. Bem-vindo, professor, ao NT Sul e muito obrigada por esse papo, por essa oportunidade de conversarmos. Eu que agradeço a oportunidade nesse momento que é tão propício de retorno às aulas. A maioria das escolas no Brasil, no início de fevereiro, voltam às atividades. E eu aqui tentando desmistificar um pouco a matemática como um bicho de 7 cabeças. Agradeço a oportunidade e o espaço. Olha só, eu começo perguntando inicialmente como foi que surgiu essa paixão por matemática, essa relação, essa intimidade toda com os números e também essa missão de vida que eu já percebi que tu tens, né, de passar adiante essa mensagem de que matemática pode ser amiga de todos. Com certeza, ela é mais amiga do que inimiga. Quem aqui está me ouvindo pode pensar, poxa, com esse currículo, o André sempre se deu bem com a matemática, sempre foi uma das matérias favoritas, muito pelo contrário. Quando eu tinha os meus 12 anos até os 15 anos, a 8ª série, a 5ª série, a minha pior matéria era a matemática. Eu era sempre aprovado pelo conselho de classe, a minha nota não passava de 2,5, e aí eu fui criando um bloqueio pessoal, acreditando que nunca seria capaz de aprender matemática verdadeiramente. E por isso que eu agradeço o convite num momento tão propício. Retorno às aulas. Primeiro dia de aula do ensino médio, um professor olhou para mim e disse assim: André,
eu não desisto de você. E foi essa frase, foi esse olhar nos meus olhos, acreditar na minha capacidade e depois, ao longo de todo o ano, me acompanhando e me ajudando a vencer as barreiras que eu tinha, hoje estou aqui falando com vocês. Então, todos que me ouvem, sim, é possível, e se você ou seu filho que você acompanha tem dificuldades com a matemática, saiba que pode não ser sempre assim. A pergunta que eu te faço é, a partir de que momento tu percebeu assim, depois daquela frase do professor que foi um divisor de águas, a partir de que momento tu percebeu realmente assim, não, eu vou conseguir, eu tenho capacidade, eu tenho potencial, foi imediato ou foi uma construção? Foi uma construção porque por 4 anos eu criei uma barreira psicológica, a minha autoestima e a minha confiança em relação ao aprendizado matemático sempre era uma relação de muita dificuldade. Eu achava que a matemática era superior à força de vontade que eu tinha. E foi esse professor que, aos pouquinhos, a cada semana, pegando nas minhas mãos, vivendo talvez como nunca ninguém mais soube viver tão bem, a palavra pedagogia. Pedagogia significa pegar pelas mãos e caminhar lado a lado. E a cada semana, a cada dificuldade, ele sentava do meu lado e dizia que eu era capaz e me dava meios para que eu pudesse me superar. É como ir na academia. Às vezes é difícil, para ver o resultado demora, mas com dedicação, com disciplina, os resultados aparecem. Foi o que aconteceu comigo. Tá linda essa história, que é uma história inspiradora, né, André? Uma outra pergunta que eu te faço é, e a partir de que momento tu tomou a matemática como diretriz profissional, como diretriz de vida? No final do ensino médio, graças a esse professor que me acompanhou por 3 anos, eu me apaixonei pela matemática e entrei na universidade buscando ser um pesquisador. Então eu fiz, como você leu, tudo que podia ter direito em relação à matemática, faculdade, doutorado, cheguei a lecionar por 6 meses no ensino superior, me sentia feliz, mas não plenamente feliz. Faltava alguma coisa. Eu sabia que estava contribuindo com a formação daqueles jovens, daqueles adultos que estavam na universidade, mas sentia no meu interior que faltava algo. E encontrei o que faltava com o adolescente, encontrei o que faltava com uma criança na educação básica, e aí eu deixo a universidade, e hoje já há 6 anos totalmente dedicado aos mais jovens. Então, muitas pessoas me perguntam, André, você ama matemática? Eu digo que hoje eu gosto da matemática, eu amo para valer, são os meus alunos. Então, sair da universidade e vir para a educação básica, para mim é motivo de grande alegria, e todos os dias eu agradeço por ser professor e por ter tantos jovens diante de mim, né, esperando, sedentos por conhecimento. E tu já encontrou muitos Andrés, muitos pequenos Andrés no teu caminho? Todos os dias, todos os dias. E a frase que o meu professor me disse há 15 anos atrás, André, eu não desisto de você, todos os dias também eu digo para cada aluno que está diante de mim, Fernanda, eu não desisto de você. Paulo, eu não desisto de você. Porque, afinal de contas, se hoje eu estou aqui falando com vocês, se hoje eu sou professor, se hoje eu tenho esse currículo que foi lido no início da entrevista, foi porque eu tive um educador que não desistiu de mim. Então, a minha missão vai muito além da matemática. A minha missão é acompanhar o adolescente e mostrar para ele que, apesar das dificuldades, com dedicação, com empatia, com afetividade, é possível superar e é possível aumentar essa capacidade de fazer o cérebro criar neurônios, aprender com mais qualidade e depois, né, na profissão que for, ele vai utilizar isso da melhor maneira possível. E a partir de que momento surgiu o gatilho de escrever um livro, de colocar no papel vivências, experiências e até dicas para professores e para pais também? Exatamente. O livro ele é dedicado a pais e mestres, ele não é tanto voltado ao adolescente e à criança, são dicas que eu proponho para que as famílias possam tornar o ambiente de aprendizagem dentro de casa mais saudável, também dicas para os professores de matemática apresentarem a disciplina mais humanizada possível, e o livro surge de uma inquietação, né, dessa tradição que muitas vezes eu ouço das famílias brasileiras, de que a matemática é um bicho de 7 cabeças, e também até de professores, colegas que apresentam a matemática como uma realidade distante. Então ela surge, a escrita do livro, como uma resposta a tudo isso, como também fruto de uma pesquisa do meu pós-doutorado, pautado na visão humanista da matemática, na visão existencialista da matemática, que está a serviço do desenvolvimento da pessoa, das sociedades, inclusive, né, buscando
um mundo melhor, utilizando o conhecimento matemático para se resolver problemas de maneira pacífica, de maneira democrática e sempre buscando o melhor de cada aluno e buscando as potencialidades e os talentos de cada estudante. A gente está falando aqui de sala de aula, de professores, reinício de aula, e aí o cérebro da gente automaticamente remete a crianças e adolescentes. Mas é possível um adulto já formado, uma pessoa de mais idade, de repente se encantar com a matemática? Com certeza. Além de ser professor dos pequenos e das pequenas, eu leciono na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Talvez aqui quem tenha mais idade reconheça pelo nome Mobral. E ali também, a cada dia, eu apresento para o estudante, para a estudante, que ninguém nasce bom, ninguém nasce ruim para a matemática. Cada vez mais a psicologia e os estudos da neuropsicologia mostram que o cérebro ele tem uma capacidade plástica de crescer e de criar conexões ao longo da vida. Então, é como um músculo. A pessoa vai se esforçar, vai na academia um pouquinho a cada dia, mas os resultados vão aparecendo, isso não tem idade. Também com a matemática, também com o aprendizado. Ninguém nasce pronto. A gente se constrói, e se constrói a partir de disciplina, de dedicação, de estudos, e aí sim, cada vez mais a autoconfiança e perceber que a matemática não é uma vilã, mas que a matemática está a nosso serviço, e perceber que com carinho as dificuldades vão desaparecendo, isso é grande motivo de alegria. Também para os adultos que, talvez na adolescência e na juventude não tiveram uma relação muito boa com a matemática. Então, sim, a mensagem é que, enquanto vivos estivermos, sempre poderemos aprender. Coisa boa. Bah, o papo está muito gostoso, mas nosso tempo está esgotando. Mensagem final para o nosso telespectador, para aquela pessoinha que está começando, retornando às aulas, para aquele adulto que está, de repente, nos assistindo com aquela dificuldade com os números, para aquela pessoa que tem aquele bloqueio com a matemática. Enfim, para o nosso telespectador, qual é a mensagem final, professor? Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança. A educação, ela transforma vidas. Fui transformado pela educação e fui transformado por um professor que não desistiu de mim. Então, a mensagem que eu deixo aqui é: acreditem em vocês mesmos, acreditem nos potenciais que vocês têm. Ninguém nasce pronto, ninguém está pronto. Enquanto vivo estamos, temos sempre essa capacidade de nos reinventarmos. Basta querer, basta buscar ajuda, basta buscar profissionais com os quais você pode contar. Basta também, hoje em dia, é muito fácil, as internets, os meios sociais possibilitam acesso de qualidade a conteúdos de qualidade. Então, é possível. Enquanto você estiver querendo, você consegue alcançar aquilo que você deseja. Bom, e aí eu falei em encerrar e tem aquela Dona Maria, nossa telespectadora querida, o nosso telespectador perguntando: Lena, e o livro? Onde é que a gente consegue o livro? Como é que a gente faz para adquirir o livro? Porque seu filho não aprende matemática. Onde é que está acessível? Olha, o livro está presente em praticamente todas as livrarias do Brasil, então na tua livraria próximo de casa, com certeza, basta chegar lá e pedir pelo título, porque seu filho não aprende matemática, mas também pelos meios digitais. Quem gosta de comprar pela comodidade do próprio lar, da própria casa, basta entrar no Google e digitar o nome do livro, porque seu filho não aprende matemática, e vão aparecer dezenas de sites dos quais é possível adquirir o livro. Então ele está em todos os lugares, basta querer. Muito obrigada, professor André, por esse bate-papo, por essa lição. Eu adorei conversar contigo. Obrigada, sucesso aí. Mais uma vez, obrigada por esse tempinho com a gente e com os nossos telespectadores também. Eu que agradeço a oportunidade e acreditem sempre, não desistam nunca. O ser humano é capaz de muitas maravilhas. Coisa boa. Daniel, não precisa dizer mais nada, né? Volto contigo. Lena, muito obrigado pela entrevista importante, que nos motiva. Certamente muitas pessoas, adolescentes, estão nesse momento encarando a matemática de frente, disciplina tão importante, seja aí no ensino fundamental, no ensino médio, ou até já numa graduação, onde a matemática seja aí a base para o curso. A dica é não desistir, Eu lembro, por exemplo, no meu ensino médio, eu tinha dificuldade, alguns colegas também, e tinha um professor que era muito motivador. Às vezes ele gastava parte da aula motivando os alunos para então entrar na matéria, e de todas as formas possíveis ali, demonstrando, inclusive, aplicações
práticas para que a turma pudesse aprender. Inclusive, sobre isso, está falando com a gente aqui o Paulo César Rodrigues. Ele diz aqui, um bom mestre, lógico que não ensina, ou seja, às vezes a pessoa vê a matemática como algo muito abstrato, né? E aí ele diz aqui que o bom mestre, o bom professor, mostra ali a aplicação prática da matéria. Obrigado, Paulo. Ele fala aqui também mais uma questão, deixa eu ver a outra mensagem aqui que o Paulo mandou pra gente, aí dizendo que a matemática é a matéria mais fácil, mas a pessoa tem que ter muita atenção, diz aqui o Paulo. Quem mais? Está com a gente aqui a Cássia Dias de Bortoli. Obrigado, Cássia, pela participação, um abraço aí pra tua família, obrigado pelo recadinho aqui no nosso Facebook. Quem também está participando com a gente lá no nosso canal do YouTube é a Lucimere Maria Beck. Boa tarde, Lucimere. Obrigado pela participação. Bom começo de semana aí para ti. Vamos para a tela, tem recadinhos chegando aqui no nosso WhatsApp. Neuza Moraes, eu sempre amei matemática e tirava boas notas. Olha só, era menina aplicada, hein, Neuza? Grande abraço para ti aí, obrigado por esse relato. Tenho certeza que muita gente, ao tratarmos aqui sobre esse assunto aqui, remeteu a esse período do passado, da sala de aula, revivendo um pouquinho da aprendizagem, também da matemática. Bênção para alguns, dificuldades e quase pesadelo para outros, né? Quem mais? A Adélia também está participando aqui. Eu não gostava de matemática e sofri até a 8ª série. Estou com 32 anos, sou mãe de uma menina que tem 9 anos e ela gosta de matemática. Hoje ela ensina essa matéria e eu continuo não gostando. E ela manda risos aqui, inclusive. Ficou com trauma, né, Adélia? Obrigado aí pela participação. Grande abraço para ti, para tua filha, para toda a tua família. É isso, né? Que ela siga firme aí nos estudos, aprendendo matemática e ensinando para outros também. Quem mais? Luiz Vaz está com a gente de Marituba, no Pará. Mande um alô para Marituba, região metropolitana de Belém. Obrigado, Luiz, pela participação. Grande abraço para todos os amigos aí de Marituba, para a região metropolitana de Belém. Ficamos realmente muito gratos pela participação. Lembrei aqui de mais um detalhe aqui, né? A nossa telespectadora anterior falou que a filha aprende matemática e já ensina, inclusive. Aliás, é um bom método de aprendizagem, né? A pessoa vai transmitindo o conhecimento e vai fixando aquilo que já aprendeu. Gente amiga, muito obrigado pela participação por aqui. Você pode continuar interagindo com a gente, enviando seus comentários sobre as reportagens que nós exibimos hoje aqui e pode, inclusive, continuar mandando o seu recadinho, a sua informação, a sua notícia, algo sobre o que você gostaria de ver uma reportagem aqui na tela da TV Novo Tempo. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp. Nossa produção está sempre a postos, de olho nesse canal importante de interatividade, para justamente atender a nossa comunidade e trazer conscientização sobre tantas coisas importantes que, por vezes, você de casa está mais próximo, está ali de olho, sentindo na pele o que acontece. Manda pra gente. 51997697129 é o número para você interagir com a gente aqui no nosso WhatsApp, tá bom? O NT Sul de hoje vai ficando por aqui e amanhã ao meio-dia a gente está de volta. Então, acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras informações ou para comentar e também para compartilhar as reportagens de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa tarde para você, boa semana, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau! A seguir, Bíblia Fácil. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança.